Ok, vamos iniciar essa série, mas antes deixa eu falar um pouquinho a respeito disso. A série se chama, e vai durar 7 semanas, 7 domingos, se chama Jesus é, e pontinhos. E você poderia completar essa frase como? Qual é a maneira que você completaria essa frase? Sabe, o sujeito está na frase, o verbo está na frase, os dois estão lá. Mas o que viria em seguida? Se nós soubermos responder essa linha, soubermos como preencher essa linha na nossa vida, isso pode nos guiar a nos tornarmos quem nós realmente fomos desenhados por Deus para ser. Sabe, eu sou cristão há bastante tempo, ou há algum tempo, e não há nada mais maluco, mais surreal, quando eu estou lendo a Bíblia, ou quando eu estou lendo um texto sobre Jesus. Principalmente os textos favoritos. Eu já li aquele texto milhares e milhares de vezes, ou centenas de vezes, e eu leio e as lágrimas começam a cair sobre as páginas da Bíblia, porque eu descubro algo novo a respeito do meu Jesus. Não há nada mais lindo do que conhecer a Jesus, porque a verdade é que quando nós conhecemos de fato quem é Jesus, nós o amamos mais, nós conseguimos ter uma vida melhor. Isso nos dá acesso a um outro tipo de vida, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida do tipo de Deus, uma vida Zoe. E nessa série, então, nós vamos falar sobre a perspectiva, isso é muito importante. Não é quem Jesus é para você, é descobrir quem de fato Jesus é. Porque nós vamos falar nessa série, nessa temporada, a respeito através da ótica de Jesus, como Ele mesmo se enxerga e quem Ele diz que Ele é, pela sua própria perspectiva. E nós vamos aprender da própria fonte a verdade sobre o nosso Mestre. Quantos podem dizer amém para isso? Estão prontos, família? Ok, vamos a isso então. O título da mensagem de hoje, e o primeiro Jesus é de hoje é: Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 25 em diante. Nós vamos ler alguns versículos saltados para que a história faça contexto, porque a história é bastante longa, mas se você quiser ler corrido, leia em casa. Eu te animo a, depois dessa reunião, chegando em casa, leia com a sua família. É um texto maravilhoso. Mas antes de nós lermos esse texto, eu vou ler na versão a mensagem, que pode ser um pouquinho diferente da sua, mas eu quero te dar um contexto. Eu quero te colocar essa cena que nós vamos ler agora dentro de um contexto que estava acontecendo, porque todo mundo sabe que num contexto tudo fica mais fácil de entender. Quantos podem dizer amém para isso? Ok. Alguém tem filho aqui, criança pequena? Sabe esse momento que você está comendo, você está tomando seu café da manhã e seu filho chega correndo, falando: e pai, daí a metralhadora que não sei o que pegou e atirou nele, e você diz: filho, para, do que você está falando? Me explica qual é a situação, quem é que tem metralhadora, onde é que você está vendo, é um filme, é um jogo? Quantos sabem disso? A Bíblia funciona do mesmo jeito. Se nós apenas conhecemos o texto, sem conhecer onde ele está inserido, fica muito mais difícil de entender. O contrário também é verdade. Quando nós conhecemos o contexto, nós entendemos cada vez mais aquilo que Jesus estava fazendo. Vamos a isso? Então, o que estava acontecendo antes desse texto? Jesus havia acabado de alimentar uma multidão de pessoas. Jesus havia curado essas pessoas durante todo o dia passou, ficou noite, ficou entardecer, Jesus se compadeceu daquelas pessoas e disse: olha, nós precisamos dar comida para essas pessoas. Os discípulos disseram: olha, Jesus, não tem um pouquinho de aqui, alguns pãezinhos, alguns peixes, mas são mais de 5.000 pessoas. Jesus, não tem problema, deixa comigo, eu faço o que eu sei fazer de melhor. Jesus pega os elementos, ora sobre aquilo e começa a multiplicar, e nós temos aí a famosa multiplicação de pães e peixes, onde Jesus com 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e todos estão agora extasiados com o milagre que acabaram de ver. E então Jesus está cansado, olha para os discípulos e diz: olha, nossa tarefa aqui está concluída, a gente já fez o que tinha que ser feito, faz o seguinte, pega um barco, atravessa para o outro lado do mar, na outra margem, não nessa margem eu alimentei as pessoas de pão, de peixe, de comida, eles estão abastecidos, o corpo físico deles não vai morrer, está tudo certo, vão para o outro lado, mas eu vou me retirar para outro lugar, eu encontro vocês depois, amanhã
amanhã a gente se encontra, eu preciso ficar sós com Deus. E a gente já conhece a história. Depois disso, acontece que os discípulos saem para o mar, acontece uma tempestade enorme, os discípulos estão loucos de medo, porque vão morrer afogados. Jesus aparece andando sobre as águas, os discípulos se assustam, é um fantasma, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E logo depois Jesus acalma a tempestade, entra no barco, e os discípulos de Jesus chegam à outra margem do mar. E quando eles chegam na outra margem do mar, que acontece o texto que nós vamos ler agora. Estamos? Vamos lá. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 25. As pessoas que estavam lá na outra margem, que haviam sido alimentadas de pão e de peixe, agora fazem todo o caminho, caminhando para o outro lado da margem para encontrar Jesus de novo. Eles queriam mais. E o texto diz: quando o encontraram no outro lado do mar, disseram: Rabi, que significa mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: vocês vêm à minha procura, não porque viram Deus naquilo que eu fiz, mas porque eu enchi a barriga de vocês, e de graça. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela, mas trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem é providência. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia do Deus, o Pai. Agora, algumas notas pessoais aqui. As pessoas haviam ido procurar Jesus e olharam no barco, viram que o barco estava na beira da praia, mas sabiam que Jesus não tinha entrado no barco, e por isso essa pergunta: mestre, como é que o senhor está aqui? E eles, esse é assunto para outra hora. E agora o assunto continua, porque as perguntas e respostas que tem aqui é um pouquinho esquisito e merece um pouquinho de atenção contemporânea, ok? Vamos lá. Então, eu imagino pessoas agora falando com Jesus, e essa pessoa olha para Jesus para continuar o texto, e tem um casal, quem sabe, e ela olha para ele e diz: Roberto, e aí você pede, vai pedir ou não vai pedir? Pede, Roberto, aquilo que você veio pedir para Jesus de uma vez. E o Roberto diz: pera, calma, Jussara, calma. E no versículo 30, eles pediram: dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos seus seguidores. Mostre-nos o que podes fazer. E Jussara, agora eu vou dar a cartada final. Olha só agora como eu vou falar com Jesus. E eles continuam dizendo: Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto. E as escrituras dizem: ele deu a eles pão do céu para comer. Jesus respondeu: o real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram: então queremos esse pão, agora e sempre. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais sede nem fome. Digo isso agora de maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram, mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Que conversa estranha, que conversa maravilhosa, é ao mesmo tempo estranha. As pessoas vêm falando com Jesus e dando desculpinhas, mas na verdade elas queriam uma coisa e Jesus tem outra coisa para dar a elas. Sabe, você já viveu essa experiência, com certeza sim, de você estar sentindo uma fome muito específica de um alimento? Quem já viveu isso? Já viveram isso? Né? Você diz: nossa, como eu estou com fome. E aí a pessoa que está do seu lado diz: olha, tem um resto de pizza na geladeira se você quiser. Não, eu estou com fome de um bolo de chocolate com recheio de nata e morango.
Sabe, há uns meses atrás, nas nossas últimas férias, nós estávamos voltando de avião com os nossos filhos, e eu estava sentado com o Zion do meu lado, nós estávamos separados, e estava sentado com o Zion do meu lado. Nós recém tínhamos entrado no avião depois de um almoço, e eles tinham comido muito. Eu não sei isso, ninguém me explicou, que havia uma adolescência com 5 e com 7 anos, e eles tinham enchido a barriga, tá tudo certo, vão entrar no avião. Sentaram, botei o cinto nele, tudo certo, filho, tudo certo. Botou o fonezinho dele, tudo certo, pai. Daqui a pouco ele me olha e diz: pai, eu tô com fome. Filho, não é possível você estar com fome, você acabou de comer muita comida, você comeu muita massa, filho, não dá para estar com fome agora. Não, pai, mas eu tô com fome daquele bolo de chocolate com recheio de morango lá do hotel que tinha. Eu disse: aí eu entendi que haviam 2 fomes. Para alguns 5, 6, 7, mas isso é para outro dia, para outra pregação. Havia a fome que eu achava que ele estava falando de a fome que se sente no estômago, a falta de comida, aqueles barulhos que a nossa barriga começa a fazer, né? Aquele sensação de buraco, de vazio no estômago. E havia a fome nos pensamentos, nos desejos de dizer: não é bem fome, mas é uma fome de comer um bolo de chocolate com recheio de morango. Eu entendi que haviam pelo menos 2. E eu entendi que um hambúrguer, uma batata frita ou um prato de arroz e feijão não ia resolver a fome do Zion naquele momento. Precisava ser o bolo de chocolate com recheio de morango. Havia outros tipos de fome, e naquele momento eu entendi. E para esse tipo de fome, comida ou qualquer comida não fazia sentido, tinha que ser uma específica. Porque qualquer comida não alimenta os nossos desejos, sim ou não? Qualquer comida não preenche a vontade de comer um cheeseburger potente com 3 carnes, 4 queijos. A salada deixa para lá, porque não faz sentido botar salada dentro de um negócio desse. Não ia saciar a fome, porque a fome dele não era no estômago, era nos pensamentos. Ele queria saciar uma vontade incontrolável de comer esse bolo de chocolate com recheio de morango. Sabe, eu percebi que nós também somos exatamente assim. Nós temos 2 tipos de fome. O fato é que tentar saciar ambos tipos de fome com o mesmo tipo de alimento não tem jeito de funcionar, não dá. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Mas sabe, nós esquecemos disso. Nós achamos que basta as coisas que nós conseguimos ver, conseguimos tocar, e tudo estar alinhado no seu lugar, que nós vamos estar nos sentindo saciados, plenos, satisfeitos, completos, full. E esse é o nosso problema. Achar que nós podemos às vezes saciar a nossa fome espiritual, a fome da nossa alma, da mesma maneira que nós saciamos as nossas necessidades. E nós começamos na nossa alma e no nosso espírito, nos nossos pensamentos, sentir e ouvir barulhos de falta de alimento, e começamos a sentir um vazio, aquele buraco que dá no estômago, porque está faltando alguma coisa, e eu preciso me alimentar, eu preciso colocar alguma coisa para dentro, e hambúrguer e batata frita não vão resolver esse problema. Da mesma forma que um carro novo não vai resolver esse problema, da mesma forma que uma casa nova não vai resolver esse problema, da mesma maneira que uma conquista pessoal, de relacionamento profissional, não vai resolver esse problema. Nem sequer sucesso familiar resolve esse problema. O nosso espírito e a nossa alma têm um cardápio extremamente restrito, rigoroso e exigente. E o problema está quando nós tentamos saciar os barulhos da nossa alma com qualquer tipo de coisa, mas ela só se alimenta de um tipo de coisa. E essa passagem que nós lemos nos mostra uma situação extremamente ou muito parecida com aquilo que nós vivemos hoje em dia. Nós conhecemos Jesus, nós vamos à igreja, nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos, nós contribuímos generosamente, nós cantamos, levantamos as mãos, mas às vezes saímos daqui na segunda-feira, ainda está com fome, ainda está turbulento os pensamentos,
ainda estamos ansiosos, ainda estamos angustiados, ainda estamos ouvindo barulhos no estômago da nossa alma, um sentimento de vazio aqui dentro. Nós até vivemos alguns milagres aqui e lá, algumas coisas que Deus nos responde, mas logo a fome aparece de novo, logo os pensamentos estão cheios de novo. Sabe, nós vivemos num mundo que busca Jesus para que Ele dê o pão de graça, assim como essas pessoas atravessaram para outra margem para ter pão de graça. E de cara Jesus disse: vocês não estão me procurando por aquilo que Deus fez, vocês não estão me procurando por aquilo que eu sou em Deus, por ser o Filho de Deus, vocês estão me procurando porque eu enchi o estômago de vocês, e de graça. Vivemos num mundo que busca Jesus para pão de graça, um carro de graça, uma casa de graça, um marido sem eu ter que pagar o preço para isso, uma esposa sem me relacionar com as pessoas que eu quero conhecer, sucesso nos negócios. Jesus, eu quero o propósito. Jesus, a libertação de vícios. Jesus, eu quero uma cura. Ei, tudo isso é bom, nada do que eu falei é mal. E eu não estou repreendendo e reprimindo nenhum desejo e nenhuma vontade de pedir isso para Jesus. Peça a Deus isso. Tudo isso é bom. Nós podemos e devemos pedir incessantemente por aquilo que nós precisamos. Mas será que isso é tudo o que precisamos para estarmos satisfeitos? Será que isso é tudo? Tendo isso, o resto tudo está resolvido aqui dentro? Está tudo pronto, está tudo alinhado, basta ter saúde, basta ter sucesso, basta uma família linda, um carro, uma casa, pronto, nós estamos satisfeitos? Se nós temos isso, está tudo preenchido aqui dentro, não precisa de mais nada? É claro que não. Se fosse assim, muitos de nós, muitos de vocês não precisariam estar aqui hoje, porque muitos de vocês já foram abençoados pelas ricas bênçãos de Deus, e quem sabe tem tudo isso que eu elenquei nessa lista. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, Deus me abençoou, eu tenho saúde, graças a Deus, Deus tem me dado condições para suprir a minha família, eu até ajudo outras pessoas. Se fosse só isso, muitos não estariam aqui hoje, não precisariam estar aqui hoje. Mas Jesus é o único pão que sacia a fome da nossa existência. Ele é o único que faz os barulhos do estômago da nossa alma pararem. É o único que faz acabar com a sensação de vazio no nosso interior. Mas Will, eu já conheço a Jesus, eu vou à igreja, eu venho aqui na Zoe desde que ela abriu. Como assim conhecer Jesus? Do que você está falando? Você está falando para gente que não conhece Jesus ainda. Você está falando para quem ainda não iniciou uma caminhada com Jesus? E ótimo, Will, quem sabe você está pensando, maravilhoso, muitas pessoas vão começar essa caminhada com Jesus, mas graças a Deus eu já tenho a minha caminhada com Jesus. Ótimo! Mas se quer saber quais são os sinais de quando a sua alma está com fome? Você quer saber os sinais de quando a sua alma está em desnutrição, quando o seu espírito está precisando de alimento? Você pode ter tudo o que a vida pode dar, mas você sente que tem alguma coisa que ainda está faltando? Alguns sinais: crises intermináveis no meu matrimônio. Como assim, Wilson? Só problemas? Mas quando nós estamos alinhados com a nossa alma completamente cheia e carregada da presença de Deus, uma discussão é só uma discussão. Ela não eleva o nível de uma separação, ela não vai para um nível de dúvida, ela não eleva, só eleva porque está alma e espírito desnutrido e faltando nutrientes, está faltando comida, falta de paz em absolutamente tudo que você faz. Você está sempre nervoso, sempre inquieto, você está sempre a ponto de explodir. Você está sempre a ponto de romper no trabalho, na família, na escola, na faculdade, com os amigos, com mãe, com pai. Você não consegue ouvir nada, porque qualquer coisa é uma gota e você tem que explodir. Isso é um sinal de que a nossa alma está precisando se alimentar. O nosso espírito está precisando de comida. Ansiedade, medo, são sinais crônicos de alguém que está passando fome. De alguém que precisa. Mas como que eu posso ser um cristão
e ainda assim sentir fome? Sim, porque ser um seguidor de Jesus não preenche a tua barriga. O que preenche a tua barriga é estar constantemente se alimentando do alimento certo. E para alimentar a sua alma, coisas materiais não dão conta. Não dá. Você se sente como um pavio curto o tempo todo, explodindo, nervoso, você não consegue ouvir. A sua alma precisa de comida. A nossa alma precisa de comida. Eu amo que o versículo 35 do texto que nós lemos diz: Jesus disse: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não terá mais nem sede nem fome. Mas eu faço isso, eu estou sempre indo até Jesus. Mas o ponto não é só apenas ir até Jesus, mas entender esse segredo. E o primeiro segredo que eu quero compartilhar com vocês é que não é nenhum segredo, está na Bíblia. Jesus não é o nosso provedor. Eu falei certo. Jesus não é o nosso provedor. Teólogos de plantão, podem pegar os seus cadernos. Jesus não é o nosso provedor. Jesus é a nossa provisão. E tem uma diferença muito grande nisso. Tudo muda quando eu entendo dessa maneira. O que nós temos dificuldade às vezes de entender é que Jesus não tem aquilo que nós precisamos para viver. Jesus é aquilo que nós precisamos para viver. Ele é aquilo que nós precisamos. Nós confundimos Jesus como nosso provedor e o enxergamos como alguém que tem uma mala cheia de presentes e sai arrastando pela cidade, pelos corredores da nossa vida, dizendo: Pri, o que você precisa agora? Um carro novo? Só um pouquinho, Pri, eu vou abrir aqui a minha mala, o meu fecho, tá aqui o seu carro novo. Que mais? Naor, o que você está precisando? Eu estou precisando de dinheiro para comprar um apartamento, porque eu quero casar com a Paula. Só um pouquinho, Naor, eu vou abrir a minha mala de presentes e eu vou te dar aquilo que eu preciso. Jesus não é esse tipo de pessoa que anda com uma mala de presentes daquilo que nós queremos. Na verdade, Jesus foi enviado a nós para ser o nosso presente. Ele não tem os nossos presentes, Ele é o nosso presente. Ele é a provisão que foi enviada por Deus, o nosso provedor. Deus Pai é o nosso provedor, mas Jesus é a nossa provisão. E o fato é que tudo muda quando nós aprendemos a nos relacionar com Jesus, não como provedor, mas como provisão. Não alguém que eu busco quando eu preciso de qualquer coisa material, mas de alguém que eu tenho como a essência da minha vida, como o ar que eu respiro. Você já leu o que está escrito em Mateus, no capítulo 7, versículo 9 a 11? Eu tenho certeza que já. É um dos textos que, quem sabe, quando nós estamos em crise, mas nós, quando lemos, descansamos e dizemos: uau, amém, Jesus, que bom que você está cuidando de mim, Deus. E o texto diz assim: por acaso, Jesus falando em outro momento com os discípulos, por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pedir pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus é o nosso provedor e Jesus é a nossa provisão. Ele é a provisão que nós precisamos. Quem sabe você pode estar pensando e dizendo: Will, mas eu já vivi tanto na minha vida, eu já tive tantas coisas, eu provei de tudo, eu vivi muitas coisas, eu vi muitas coisas, eu escolhi tantas coisas erradas que me distanciaram de Jesus, eu questionei tudo. Mas ainda assim, quando eu precisava, Jesus estava lá para mim. Em alguns momentos eu persegui sonhos vazios, fugi do chamado de Jesus para mim, mas finalmente eu retornei, e finalmente eu percebi que não havia nenhum outro tesouro na terra que se comparasse ao amor de Jesus. E você pode dizer: agora eu sei que mesmo se tudo que eu conheço for levado embora, ainda assim eu não vou perder a esperança, ainda assim vou me agarrar ao único que não vai me deixar, ainda assim eu vou me agarrar em Jesus. Apenas me dê Jesus, apenas me dê Jesus, que eu terei tudo o que preciso para viver. A maneira como nós nos relacionamos com Jesus muda todas as coisas.
Nós precisamos aprender a nos relacionar com Jesus, não como nosso provedor, mas como a nossa provisão. Porque quando a nossa provisão chega, Pri, nós abraçamos e dizemos: ai, até que enfim chegou o dia da minha vitória que tem sabor de mel. Chegou o dia, chegou o carro novo, meu amor, está aqui, olha aqui. E nós ficamos no carro e olhamos aquele painel e dizemos: uau, que coisa linda. Chegou o dia de uma casa nova e nós entramos e tudo é bom, até limpar a casa nova é maravilhoso. Você nem limpava a antiga, mas a nova, nossa. E nós nos agarramos àquilo e ficamos felizes, porque aquilo que nós esperávamos chegou. O nosso presente, o nosso prêmio, aquilo tão esperado, tão orado, tão batalhado, tão suado. É dessa maneira que Jesus quer ser para nós o nosso presente, porque em nenhum momento Ele disse: ei, eu vou mandar do céu vir pão do céu para vocês. Em nenhum momento Ele disse: espera aí só um pouquinho, eu tenho aqui pão fresquinho para vocês. Em nenhum momento Ele disse: eu tenho o pão da vida. Mas a todo momento Ele disse: eu sou o pão da vida. Vocês querem? Aqui estou eu. Quem comer desse pão jamais terá sede e jamais terá fome. Nós precisamos aprender a alimentar a nossa vida do jeito certo. Mas como é que eu posso ter Jesus todos os dias da minha vida? Como é que eu posso fazer com que Ele seja o alimento quando eu estou precisando? Como é que eu posso fazer para que a minha alma se aquete? Como é que eu posso fazer para que minha ansiedade vá embora? Para que a depressão saia da minha vida? Para que a minha alma esteja em paz, o meu espírito alimentado? Will, como é que eu posso fazer para que os barulhos que a minha alma está fazendo parem, cessem? Como que eu posso fazer para que esse sentimento de buraco no estômago, por estar sem comer há tantos dias, acabe? E esse é o segundo segredo que eu quero compartilhar com você. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus não quer perfeição de você, Ele apenas quer honestidade. Jesus não deseja a perfeição de você, Ele só quer honestidade. Mas buscamos perfeição e deixamos de lado a honestidade. Buscamos ser mais corretos, mais alinhados, para que ninguém fale nada, para que todos se orgulhem de mim, mas a honestidade fica no backstage, no camarim, lá atrás, escondido, guardado numa mala. Jesus não quer a nossa perfeição, Ele apenas quer a nossa honestidade. Então, o que nós precisamos entender hoje é que nós precisamos procurar Jesus com honestidade. Um dos maiores equívocos da humanidade é pensar que Jesus requer de mim perfeição. O que de fato Ele deseja é honestidade nas minhas palavras, honestidade na minha vida, honestidade quando eu dobro os meus joelhos e dizer: Deus, esse aqui é quem eu sou. É ruim, é feio, eu sei que é. Eu também não gosto, mas é quem eu sou. E eu sei que eu preciso de Ti para mudar isso. No versículo 25 do texto que nós lemos, diz o seguinte: que quando as pessoas encontraram Jesus do outro lado do mar, disseram a Ele: Rabi, quando é que o Senhor chegou aqui? E a resposta de Jesus foi até grosseira, nós podemos dizer, porque Jesus disse: vocês vêm à minha procura, não porque viram Deus naquilo que eu fiz, mas porque eu enchi a barriga de vocês e fiz isso de graça. As nossas intenções precisam ser honestas com Jesus. Ele nos conhece antes de nascermos, conhece o que vamos falar, até mesmo aquilo que vamos pensar, antes que o pensamento se forme na nossa cabeça. Ele já conhece. Você acha mesmo que dá para não ser honesto com Jesus? Jesus, você está aqui, olha Jesus, que surpresa te encontrar aqui hoje. Olha, nem esperava. Nossa, olha, eu sei que a gente está um pouquinho afastado ultimamente. Eu estou um pouquinho, as coisas, a gente está um pouquinho sem se conversar, eu e você. Mas assim, eu já quero te dizer que fica tranquilo, eu estou arrumando as coisas. Mês que vem vai dar tudo certo.
A nossa agenda vai se fechar, fica tranquilo, Jesus. É que, sabe como é que é, né? A academia mudou de horário e aí não deu muito certo. E aí depois também, o meu filho mudou de escola e aí eu tive uma trabalheira. E aí eu também estou agora mudando de casa, mudando de emprego. O meu cachorro quebrou a pata e eu precisei levar no médico. Sabe como é que é a vida, né, Jesus? Não deu, mas vai dar tudo certo. E Jesus deve olhar e dizer, não, tudo bem, cara, tá aqui, eu estou te esperando quando você precisar. Mas Jesus, já que o senhor está aqui, né? Não esperava te encontrar aqui hoje, mas quem sabe, eu estou precisando de uma ajudinha na conta esse mês, porque eu dei uma deslizadinha no cartão de crédito e se o senhor pudesse fazer alguma coisa, me ajudaria muito. E Jesus olha para você e diz, really? Sério? É isso mesmo? Seja honesto. É tudo o que Ele espera de nós, para transformar a nossa vida, para ser o nosso alimento, para fazer com que os barulhos aqui dentro cessem. Talvez você tenha casa, você tenha o carro, você tenha a família, quem sabe ainda não é o seu sonho, mas você está bem com isso, mas falta alguma coisa. Seja honesto com Jesus, chegue para Jesus, Jesus, eu preciso te falar, eu tenho andado longe mesmo, é erro meu, eu coloquei outras coisas no teu lugar, eu te substituí no grau de importância da minha vida, eu dei mais valor às minhas necessidades naturais do que a ti. Jesus, eu percebi que quanto mais longe das nossas conversas, a ansiedade mais toma conta dos meus pensamentos. Jesus, eu percebi que quanto mais longe nós ficamos um do outro, parece que o medo me ataca e eu não consigo resistir. Jesus, eu preciso de ti, sempre precisei, e agora eu reconheço isso. Jesus não quer uma conversa pomposa, cheia de graus, cheia de números. Jesus não vai olhar para o gráfico da tua vida e dizer, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que está o Gui hoje? Ok, leitura da palavra, ok. Deixa eu ver aqui, oração, o Gui gosta de orar, boa Gui, parabéns. Como é que está aqui a luta contra o pecado? Precisamos melhorar, né, Gui? Jesus não é esse tipo de pessoas, Ele não está importado literalmente com o teu grau de performance. Jesus quer a tua vida, Jesus quer intimidade, que você dobre os seus joelhos e diga, Jesus, esse sou eu, é feio mesmo, é ruim mesmo, mas preenche a minha alma, só dá para ficar bom se tu estiver, Jesus. Mas quantas vezes nós queremos primeiro arrumar as coisas, para depois chegar até Jesus, enquanto a única coisa que vai arrumar as coisas é Jesus? Como é que você vai fazer isso? Que tipo de conversa esquisita é essa? Espera aí que eu vou ficar um pouquinho melhor, e depois eu busco Jesus. Ele é o único que pode te deixar melhor. Espera aí que eu vou só cuidar ali da fomezinha que eu estou sentindo, eu já volto aí rapidinho para me relacionar com Jesus. Ele é a única comida que vai preencher. Não tem no fast food, não tem na rede vizinha, não tem, é só Ele. Quando nós buscamos Jesus com honestidade, aquilo que nós sabemos que Ele é o pão da vida, aquele que dá a vida, Ele passa a preencher aquilo que falta dentro de nós. Seja honesto com Jesus. E aí eu imagino essa conversa depois de honestidade com Jesus, você dobrado os joelhos, Jesus te olhando, e eu imagino Jesus dizendo, seu filho mau, agora que o bicho está pegando, você quer, vem aí todo arrependidinho, é isso mesmo? É fácil assim, agora quem não quer saber sou eu. É claro que não, é óbvio que não. Jesus provavelmente vai virar para você e vai dizer, eu não vi a hora, meu filho, minha filha, de você vir me procurar, porque eu sou o pão da vida, eu sou a tua provisão, eu sou o teu sustento. Você está se sentindo fraco, meu filho? Sem forças para lutar, sem forças para continuar. Meu filho, você está precisando alimentar sua alma, o seu espírito? Ei, papai chegou, eu sou o sustento. Eu não tenho o seu sustento, mas eu sou o seu sustento, e eu estou pronto para você. Se você estiver pronto para mim, eu estou pronto para você. Eu estou aqui, meu filho,
para acabar com os barulhos da sua alma. Eu estou aqui para preencher o teu vazio. Eu estou aqui para acabar com a tua ansiedade, com a tua preocupação, com a tua falta de esperança. Eu sou o sustento que veio do céu para você. O mais maravilhoso de ler a Bíblia é ler ela no contexto em que ela foi escrita, porque significa coisas que quem sabe não significa para você. Porque o tempo todo eu venho falando que Jesus é o pão do céu, e talvez você está aí pensando: já faz 3 meses que minha dieta começou, nem como pão mesmo. E quem sabe não tem tanta importância, mas deixa eu te lembrar que na história antiga, na verdade na história da humanidade, o pão é o primeiro alimento. Na história e no tempo de Jesus, o pão era valiosíssimo. Nem inimigos recusavam um pedaço de pão e um copo de água, porque aquilo era tido como o sustento da vida. Se o ser humano tem um pedaço de pão e um copo de água, ele vive, ele respira, ele anda, ele caminha, ele produz, ele se envolve, ele se relaciona, ele só precisa disso. Isso é o essencial. Quando Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, Ele não está dizendo, eu sou o pão integral, 7 grãos, multigrãos da sua vida, aquele pão especial, brioche que você gosta de comer com manteiga. Não, Jesus está dizendo, eu sou o único alimento da existência da alma humana. Quem comer desse pão jamais terá fome, mas terá a vida eterna. Família, Jesus não é o nosso provedor, mas Ele é a nossa provisão. Jesus não tem a sua provisão nas mãos, Ele é a própria provisão que você precisa. Não há maneira de sermos aquilo que fomos desenhados para sermos, enquanto não estivermos nos relacionando com Jesus, para ter aquilo que Ele pode nos dar, ao invés de ter Jesus em nós, que é quem Ele é. Sabe, nessa manhã, eu acredito que há muitos de nós, e eu sou uma dessas pessoas, que preciso olhar para o céu, olhar para dentro de mim, e olhar e tentar vasculhar aqui dentro, como é que a minha vida tem estado, como é que a minha fome tem estado, como é que os meus dias estão passando durante a semana. A semana começa e termina, e eu literalmente não sei nem o que aconteceu. A semana começa e termina, e você terminou brigado com a sua esposa, com a sua alma inquieta, com os seus pensamentos nervosos. A semana começa e termina, e o seu trabalho você não suporta mais pisar, porque você não dá conta de ficar naquele ambiente. A semana começa e termina, e aquele relacionamento já está tóxico, e você não consegue, você está se sentindo sugado, extraído, esvaziado. Deixa eu te falar uma coisa, quem sabe a sua alma e o seu espírito estão famintos, e nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus todos os dias. Sem Ele, gente, vocês não iam querer me conhecer sem Jesus. Eu não sou coisa boa. A Débora então, brincadeira. Jesus é o que muda tudo. É o alimento que te torna mais sorridente, é o alimento que te torna mais feliz, é o alimento que te torna próspero, é o alimento que faz a tua alma pular de alegria, é o alimento que no meio da dor você pode dizer, mas eu confio, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai me socorrer. Ele é o alimento que faz a tua alma pular para outro nível de nutrição. Ele é o alimento que faz o teu corpo espiritual se inchar e ficar forte, musculoso, para aguentar qualquer batalha, para aguentar qualquer desafio. Ele é o alimento, Ele é a nutrição. Não busque mais sobre aquilo que Jesus pode te dar, mas comece a buscar o Jesus que está pronto para você recebê-lo. Ele muda tudo. Ei, igreja, será que nós podemos ficar em pé? Hoje é o dia de muitas pessoas aqui, quem sabe, gritarem isso para o mundo: me dê Jesus. Me dê apenas Jesus, e eu tenho tudo o que eu preciso. Sabe, a Bíblia diz que a nossa língua tem poder e autoridade. Aquilo que nós falamos tem poder e autoridade. Você sabia disso? Não sou eu que inventei, não é coisa minha, não é coisa de outros pastores. Não, está lá. A
nossa língua tem poder e tem autoridade. Aquilo que nós falamos é como uma semente eficaz que é plantada e cresce e dá fruto. Se a nossa língua derrama más sementes de maldição, a árvore que vai crescer vai ser essa, uma árvore ruim. Mas se a nossa língua for usada como alguma coisa que derrama sementes de paz, de alegria, de prosperidade, é desse jeito que acontece. É por isso que é tão importante nós declararmos com a nossa boca. E por isso nessa manhã, no momento que nós formos orar, eu quero te convidar a declarar com a tua boca para o mundo, declarar com a tua boca para os céus, para o espiritual. Quem sabe o mundo todo não está ouvindo aquilo que você vai fazer, mas os céus estão ouvindo. E quando os céus ouvirem, ei, silêncio, 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 silêncio. Tem um povo lá embaixo declarando que Jesus é o alimento da sua alma, declarando que me dê Jesus, apenas Ele, e eu terei tudo. Então pessoal, anjos, nós temos que fazer isso acontecer, porque eles declararam lá, a vida deles tem que ser dessa maneira. Eu quero te convidar nessa manhã, enquanto nós orarmos, se esse é o seu desejo, mesmo que você já é cristão a vida toda, mesmo que você já é pastor, mesmo que você já é um membro da família de Cristo, você declare: Jesus, sabe de uma coisa? As coisas têm tomado o lugar nos meus pensamentos. Jesus, sabe de uma coisa? Eu tenho estado, mesmo te conhecendo, com meu estômago fazendo barulho, com meu estômago vazio. Jesus, sabe de uma coisa? Eu troquei algumas coisas, mas eu quero renovar esse pacto contigo de dizer: ei, Jesus, eu apenas quero Jesus, porque se eu tiver Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso para viver. É Jesus e ponto final. Você não precisa de Jesus e mais um curso de coach. Você não precisa de Jesus e mais um curso etc, etc e tal. Você não precisa de Jesus e mais um desenvolvimento pessoal. Tudo isso é bom, mas Jesus é mais que suficiente. Ei, igreja, vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar comigo. Senhor Jesus, nessa manhã nós te pedimos, e nós fazemos essa declaração, que os céus escutem, que os céus escutem, que o meu coração escute, que o meu espírito e a minha alma escute. Ei, alma, você não vai mais ficar faminta. Ei, espírito, você não vai mais passar fome. Alma, você não vai mais ficar desnutrida, porque eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Ele é tudo o que eu preciso. Declare agora. Use a sua língua para dizer: Jesus, tu és tudo o que eu preciso, e se eu te tenho, eu não preciso mais nada. Jesus, me perdoa porque eu coloquei a ansiedade acima de ti. Me perdoa porque eu coloquei os bens acima de ti. Me perdoa porque eu coloquei a minha família acima de ti. Jesus, aqui dentro é só tu. Ei, igreja, vamos, diga isso a Ele, diga isso a Ele. Só você pode fazer isso, só você pode dizer isso. Jesus, nós queremos a tua presença. Tu és o pão da vida, tu és o ar que nós respiramos, tu és tudo para nós, e tu és tudo em nós, em nome de Jesus.